Muito bem, muito bem. Você está aqui em nosso canal e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No curso de Sacerdócio e Teosofia de Umbanda, você não tem obrigação nenhuma de abrir um terreiro, de se tornar um sacerdote, no sentido de conduzir uma casa. Mas não se esqueça que dentro do seu coração existe um templo, que é o melhor lugar para se frequentar. E esse seu templo precisa também de disciplina, de entendimento, de compreensão, de harmonia. E quando você busca um pouquinho de conhecimento a mais daquele que você já tem, ou algo complementar, embora você já possa ter muito conhecimento e mais que eu, isso vai fazer a diferença. Então, o curso de Sacerdócio e Teosofia de Umbanda não é simplesmente para se abrir uma casa, mas para você ser um sacerdote de si mesmo. Aprender a fazer as suas coisas, suas firmezas, riscar seu ponto, firmar suas velas, tomar seus banhos, fazer descarrego, desmanchar uma feitiçaria, sem necessariamente se tornar refém do pseudo-sacerdócio de certas pessoas que parece que só existem na face da terra para arrancar dinheiro das pessoas através da credibilidade delas. Isso denigre a imagem daqueles que trabalham corretamente e desqualifica as pessoas enquanto seres capazes de cuidar de si. Porque Deus quer sempre o melhor da gente, Deus quer sempre o melhor da gente. E no momento certo, na hora certa, Deus coloca aquela pessoa, aquela mensagem, aquele livro, aquela situação para conspirar em favor da resolução do que você está passando. O frio nunca será enviado a mais do que o cobertor. Deus é provedor. Deus é amor e sabedoria supremas. Você precisa confiar em Deus, porque a confiança ativa uma das leis do universo, entre tantas leis existentes no universo, uma das leis chamada lei do merecimento. Quando você confia, quando você passa a viver crente de que você vive em Deus, porque Deus é tudo e nós somos como um aquário dentro da energia divina, como um peixe dentro de um aquário preenchido pela força divina, onipresença, onipotência, onisciência. Esta crença, esta confiança faz com que a lei do merecimento lhe alcance e lhe dê tudo que lhe é de direito por herança divina: saúde, prosperidade, trabalho, dignidade, força, um amor na sua vida, companheirismo, paz, proteção. Mas o que é que boa parte das pessoas fazem? Fica terceirizando o serviço. Olha, reza aí por mim. Olha, acende uma vela aí por mim. Olha, eu não quero fazer nada, eu quero pagar, eu estou por atrás de uma pessoa para eu pagar e eu não fazer nada. Eu quero só dar meu nome, a data de nascimento, eu estou pagando aí para você fazer tudo por mim. Eu não quero acender nada, eu não quero defumar nada, eu quero que alguém faça por mim. Meu, em que mundo você vive? Eu escuto isso todo dia. Todo dia tem alguém, entre as tantas que me procuram, graças a Deus, tem sempre uma pessoa que fala isso. E para essas pessoas que dizem eu não quero fazer nada, eu só tenho que dedicar e desejar a eles muita sorte e os meus pêsames. Porque eu não vou ser mula de ninguém. Espero que você também não se preste a esse desserviço. Você não está ajudando a pessoa, você está auxiliando ela a cavar um abismo com os próprios pés.
Faça por ti, eu te ajudarei, já dizia o Mestre Jesus. Bata e abrir-se-vos-á. Você não quer nem bater na porta para ver se a porta abre. Você terceiriza, eu estou te pagando para você bater na porta lá para mim. Pelo amor de Deus. E quer que as coisas aconteçam. Aí depois se revolta, eu não acredito mais em nada. Eu não quero saber mais de nada. Claro, mas você não faz por onde? Os nossos guias, às vezes eu fico inconsciente quando os meus guias estão falando. Eu não lembro de nada. Mas depois eu assisto os vídeos dos guias ensinando. Eu vejo que as entidades incorporam e falam, várias entidades falam, olha, se você quer um emprego, se você quer um amor, se você quer um trabalho, não basta você só perseguir isso. Você tem que atrair também, é uma via de mão dupla. Você joga para o universo, passa a viver como se já tivesse aquilo num sistema de gratidão, acreditando que aquilo já está sendo preparado, já está na sua vida. Quanto mais você depositar credibilidade e confiança, mais forte fica. E faça a sua parte também. Seu emprego, sai procurando lugares para entrevistar você para uma vaga de emprego, ou várias. Se é uma universidade, estude para entrar na universidade. Faça uma poupancinha, se for particular, para dar uma entrada, para ter pelo menos 6 meses de mensalidade garantida, para caso aconteça um imprevisto. E aguarda que os céus te ajudará. Os céus trabalham enquanto você descansa, enquanto você repousa, mas porque você já fez a sua parte. Enquanto você também está correndo atrás, o céu também está trabalhando, os céus também estão trabalhando por ti. É muito triste ver pessoas que simplesmente terceirizam o serviço que era para ele ou ela própria fazerem. Vamos dar continuidade aqui ao estudo sobre o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada do querido mestre sábio, caridoso, competente, honesto, Rubens Saraceni, Rubens de Ogum, na página 123, ainda no capítulo Gênese do Planeta. Aqui diz assim, ó, no item 10.2, a Gênese do Universo das Dimensões Paralelas. É que eu vou dar uma passada rápida, porque na verdade é um desdobramento de coisas que nós já falamos. Ele está falando aqui sobre paralela às dimensões humanas, dimensão etérica, dimensão espiritual. Está falando sobre dimensões. Toda dimensão espiritual é etérica, na verdade. Está falando sobre a Gênese divina das dimensões diversas, porque são muitas as moradas da casa do nosso Pai. Ele fala no item 10.3, lá na página 124, da escala vibratória divina, que ela é magnética por excelência, então o giro dela é à esquerda, mas isso não impede de dar um giro à direita para irradiar energias que estão acumuladas, porque só girando à esquerda ela é absorvedora. Bom, fala também sobre a gênese dos seres, que nós já falamos várias vezes, sobre a origem dos seres lá na dimensão das mônadas, onde tudo surge como ponto de luz. Depois você vai estagiar nos reinos da terra, da água, do fogo, do ar, dos minerais, cristais, vegetais. Tem uma parte aqui que fala até assim, ó, no 6º parágrafo da página 127. A cada nível superior, um aperfeiçoamento se mostra também nessa nossa paralela dimensão espiritual. Mas ela nunca se iguala à paralela natural, pois desde o nível terra encontramos tudo que temos no plano material, só que melhorado. O plano natural é aquele plano dos elementais. Tá? Então, vai falando coisas que a gente já sabe de outra maneira. Aí a parte que a gente dá uma pausa, que de certa forma é uma novidade, é o entrecruzamento das irradiações, a ciência do X, porque agora nós vamos falar um pouco de ponto riscado, de símbolos sagrados, de códigos de símbolos sagrados. O entrecruzamento das irradiações, a ciência do X, página 129, item 10.5. O divino trono das 7 encruzilhadas é o logo planetários, que deu a origem a esse nosso planeta, e tudo que aqui há só porque nosso divino trono planetário tem em si mesmo as qualidades, atributos e atribuições que sustentam tudo que aqui existe. Então, o trono das 7 encruzilhadas, como já falamos, tem até um vídeo específico só sobre ele, sem ele não teria o Zoom, Pisap, Zoom,
né? Sem ele não vai a lugar nenhum. É ele que permite com que os orixás ancestrais, sejam eles naturais, sejam eles essenciais, os tronos da vida, atuem nesse plano. Porque esse trono é que sustentou e deu força para os arquitetos do nosso planeta espirituais construírem, edificarem o nosso planeta junto com seres extraterrestres que deram forma e condição desse planeta funcionar. E aí vem todo aquele pessoal de Nibiru, enfim, né? Temos aí toda uma gama. Continuando aí, página 130, estou falando também de extraterrestres, tá? Até me perguntaram outro dia, a Umbanda também trabalha extraterrestre? Tem a linha dos extraterrestres? Não, linha dos extraterrestres ainda nunca vi. Nesses meus 30 anos de Umbanda, eu nunca vi linha de extraterrestre, mas que eles trabalham, porque muitos deles também são magos. E eles dão um suporte para a nossa Umbanda quando a casa permite, tá? Eu, como dirigente espiritual, eu sou aberto aos trabalhos em parceria com extraterrestres. Vamos lá, 130. Então, nada existe por si mesmo, pois dependeu de algo anterior para ser gerado. Os fatores divinos não podem ser visualizados ou detectados, mas sim vislumbrados e percebidos por intermédio da natureza divina. A natureza do fogo não é igual à da água, da terra, do ar, dos minerais, dos vegetais ou dos cristais, mas se entrecruzam energeticamente. Não são iguais. A natureza do fogo é única e o distingue de todos os outros elementos, assim como da terra, a terra, água, ar, minerais, cristais e vegetais. São distintos, são específicos, porém entrelaçam-se energeticamente. Observem que o fogo físico não é puro porque precisa do concurso de outros elementos para existir, mas conserva a sua natureza ígnea, que o diferencia de todos os outros elementos. Então, um elemento, muitas vezes, precisa de outro para se manifestar fisicamente, ou numa determinada dimensão. Como aqui nessa dimensão, o fogo precisa do oxigênio. Senão ele precisa do ar, do elemento eólico. Mas há dimensões que não precisa, entende? E às vezes precisa de outros elementos. Aqui também, muitas vezes, o fogo precisa do elemento vegetal, que é a madeira, né? No caso do mineral, carvão mineral e outros tantos elementos que se mesclam para dar possibilidade daquele plasma, que é o fogo, se materializar nesta dimensão, que é a terceira dimensão. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre pontos riscados, tá? As pessoas têm uma mania de ficar querendo racionalizar os mistérios, né? Os mistérios são os irmãos mais velhos dos milagres, se não gêmeos. Você vê um milagre, por exemplo, como a multiplicação dos pães, né? E dos peixes. Jesus percebeu que a multidão precisava ser alimentada. Aquela multidão. Então ele fala para os discípulos: veja quem tem alguma coisa, né? De comer e traga aqui. Uma pessoa que estava ali na multidão falou: eu tenho esses 5 pães pequenos e alguns peixinhos, 2 parece. Tudo muito simbólico. 5 pães, né, representando o pentagrama. 5 pães, 5 pontas do pentagrama. E o 2 peixes. Peixe é um dos símbolos que representa o cristianismo. E 2 que representa o equilíbrio, o mundo dual em que estamos. Sagrado masculino e sagrado feminino, quente e frio, noite e dia e assim vai. Tudo muito simbólico. Porém, foi real o episódio. E eu conheço pessoas que estiveram na Índia e viram alguns mestres multiplicar a comida, sim. Então é possível uma pessoa que tem um certo grau de evolução e domínio mental conseguir fazer multiplicação e materialização de coisas. E aí, Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes e os distribui em 12 cestos. 12, também um símbolo místico. Símbolo de ativação para se atuar em múltiplas dimensões. O 12 tem esse alcance. E aí é feita essa
esse trabalho formidável que Jesus empreendeu e são multiplicados os pães e os peixes. A ponto de Pedro chegar no final, depois de ter distribuído, cansado já, ele chega para um dos discípulos e diz assim: eu distribuí pão até não aguentar mais, e meu cesto continua cheio. Tipo assim, o que é isso? E tem gente que ainda quer entender isso racionalmente. E quer explicações e mais explicações para um milagre. Você nunca vai compreender um milagre com seu intelecto, meu chapa. Existem inteligências múltiplas. Nós temos a nossa inteligência emocional, nós temos a inteligência racional, que é intelectual, mas nós também temos a inteligência espiritual / consciencial. E é com essa inteligência espiritual / consciencial que a gente interpreta os milagres. Interpreta não quer dizer compreende em sua totalidade, porque isso transcende a capacidade humana. Então você que é um caçador de explicações racionais para os mistérios e para os milagres, faça um favor para todo mundo. Vai para lá caçar as respostas bem longe da gente. Porque você não vai achar, só vai tomar nosso tempo, né? E vai se passar por ridículo. Então deixa que a ciência cuida da ciência e deixa que a espiritualidade, o consciencialismo cuidem dos milagres. Dai a César o que é de César, cada macaco no seu galho, cada pingo no seu i, no seu j, no seu tremo. Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês um Bregenite. Aqui o pai Rubens, ele fez um desenho, que é uma cruz, tá? E pontilhou, representando aqui. Isso aqui, na verdade, se você põe desse ângulo aqui, é um quadrado. É um quadrado. Que pode ter 4 pilares. E não impede de ser algo piramidal. Ó, 4 triângulos com um ponto de intersecção aqui. Uma verdadeira pirâmide de 4 lados. Com 4 triângulos. Olha só a simbologia. Então, quando você acende uma vela assim, você risca um ponto que tem uma cruz no meio. Você nem precisa fazer isso aqui. Automaticamente a energia já faz. Você vem e faz um círculo. Todo ponto deve estar dentro de um círculo, que o círculo é uma mandala de proteção e que cria um egrégora com a chamada energia branca. Essa energia branca ela vai proteger o seu ponto, porque ela pega as 7 frequências e matizes dos raios cósmicos, ou da fraternidade branca, azul, amarela, rosa, branca, cristal, madrepérola, verde, ouro, rubi e violeta. Tá? E aí, você vai e firma. Aqui está dizendo que vai... Aqui é um exemplo, ó, que está firmado o elemento fogo, vegetal, árvore e mineral. Mas podia ser terra, aqui, água aqui, cristalina aqui, mineral aqui, ou mineral saía fora e entrava outro elemento. Isso aqui é um exemplo. Aí você fala, nossa, esse símbolo é para quê? Preto velho, porque tem cruz, né? O povo já pensa logo que é preto velho. Pode ser que sim, pode ser que não. Nada impede um Exu de usar esse símbolo. Um círculo com a cruz no meio, como se fosse o selador de luz do reiki. Ó. Concentrou os elementos. Ah, Hernani, automaticamente eu riscar um ponto desse, eu concentro elementos na ponta? Sim. O próprio ponto, ele já vai concentrar elementos. Porém, ele vai esperar você ativá-lo primeiro. E ele vai decidir quais as forças elementais vão sustentar a ponta deste quadrado ou deste, digamos assim, dessa pirâmide. Se assim podemos dizer. E aí vocês vão ver que tem entidade que vai pedir para fazer acender 7 velas aqui em volta. Tem entidade que vai pedir 13. Tem entidade que vai pedir 21. Tem entidade que não vai pedir nenhum em volta, só uma aqui no meio. Outras entidades vão pedir uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui.
aqui, outra aqui no meio representando 5. E aí, você precisa entender, e nós já explicamos isso aqui nesse curso, são mais de 200 vídeos aqui no canal sobre isso, o porquê da entidade pedir 3, ou 5, ou 7, ou 9, ou 12, ou 13, ou 21, ou 33 velas. É difícil pedir 33, mas pode acontecer. Então, quando você vê uma cruz num ponto, principalmente ela cruzada no meio assim, saiba que ali tem um poder de abertura e ancoramento de portal muito grande. Aqui ele ainda cita, esse esquema nos diz que o fogo físico se sustenta do vegetal. Ó. O fogo se sustenta do vegetal. O vegetal dá força para o fogo. No caso do carvão, né? Se expande no ar. Ó. Começa aqui, pá, pá. Ou você pode vir daqui, ó. Pá, é assim, ó. E se alimenta do mineral. É energia, ó. Já um vegetal precisa do concurso da terra, da água, do ar, do mineral e do fogo, do calor. O vegetal precisa de todos esses outros elementos para existir. Então aqui ele faz um organograma muito parecido com a cruz de Caravaca. Também aqui poderia ter um círculo formando um ponto, não tem problema nenhum. Poderia ser um símbolo de guardiões, aqui poderia muito bem ter um triângulo masculino, aqui um triângulo feminino, ou um feminino aqui, masculino aqui. Poderia aqui, como eu já vi, aqui ter uma estrela de Davi. Aqui. Poderia ter um pentagrama aqui, isso é só um exemplo, tá? O pentagrama podia ser lá em cima também. Tanto o pentagrama, a estrela de Davi, a estrela de 6 pontos, representa os portais cósmicos aqui, os portais dimensionais. A diferença do cósmico para o dimensional é que o cósmico pega o universo inteiro. O dimensional geralmente pega portais e dimensões ligadas à nossa energia humana. E aqui ele coloca um organograma assim, ó. O vegetal precisa de toda essa força da terra, da água, do fogo, do ar, dos minerais para existir. Então, eles têm suas particularidades, portanto, um acaba precisando do outro. Claro, tem aqueles elementais mais independentes. O ar, por exemplo, ele independe de todos esses. O ar ele tem um poder de supremacia muito grande. Por isso a gente fala, respira. Respira. Quando for fazer uma magia, quando for fazer... Vê que nas magias divinas a gente ensina a fazer aquelas 3 respirações. Por quê? Porque o ar é um dos elementos mais independentes, mais empoderador. Quando você sabe fazer uma respiração consciente dentro de uma meditação, de um processo de oração, você está se empoderando, porque o ar ele é um elemento rei. Ele não depende de nenhum desses elementos para existir. Isso não quer dizer que ele é melhor que ninguém. Mas ele tem sua individualidade. Aqui também outro esquema, quando você faz aqueles pontos, a gente faz muito ponto de Exu assim, né? Que cruza aqui, põe tridente aqui, aí põe tridente aqui também. Aí aqui muitas vezes faz assim, e põe um tridente aqui, assim, ou de feminino, ou quadrado, que é masculino. Geralmente o feminino tem esse formato, né? O masculino tem esse formato aqui. Aqui dá para fazer muito ponto aqui. Vamos supor que aqui fosse um círculo. Vocês começaram a ver que a base de um ponto ela tem um fundamento. Então é isso, gente. Por hora, a ideia desse vídeo aqui hoje é falar sobre a fundamentação desse trabalho do Mestre Rubens. Nós vamos dar continuidade, tá? Isso não vai parar por aqui. Tem uma parte aqui que o Mestre Rubens fala, se percebemos essas naturezas nas essências, elementos e energias, é porque cada um flui por meio de uma vibração só sua, que a diferencia de todas as outras vibrações, caracterizam as outras naturezas. Se o fogo ou vegetal físicos precisam do concurso de outros elementos para subsistirem no plano material,
O mesmo acontece com seres humanos que precisam de todos os elementos que dão sustentação energética ao seu corpo físico, que por sua vez dá sustentação ao espírito que o anima, porque teve seu magnetismo adaptado ao do plano material. Observando uma pessoa atentamente, descobrimos certos traços físicos e certas características psíquicas, mentais, que são a visualização de sua natureza íntima. Uns são impulsivos, outros racionalistas, outros geniosos, outros alegres, etc. Se observarmos bem, pouco a pouco, vamos traçando um perfil de uma pessoa e notaremos que emerge uma natureza que a distingue das outras, ainda que no geral seja semelhante a todas. Essa natureza da pessoa a caracteriza e a individualiza em meio a todos os seres semelhantes. Então, muitas vezes as pessoas elas olham os desenhos assim, dizem, é um desenho, uma coisa. Ou até mesmo dentro da própria Umbanda Sagrada. Tem gente que não usa ponto riscado, porque não sabe o sentido daquilo. Fala, isso aí não se usa mais, para quê? A força está aqui no pensamento, está aqui no pensamento. O pensamento, por si só, não tem muito poder não, viu? O pessoal tem o hábito de dizer, tudo está aqui no pensamento. Não é bem só o pensamento ele dá forma. O pensamento ele modela, ele arquiteta. Ele funciona como uma empresa de engenharia e arquitetura. Mas quem dá vida, quem dá aval, quem dá o play e patrocina é o sentimento. É o tipo de sentimento que você vai dar àquela estrutura que sua mente e seus pensamentos edificaram, planificaram e criaram. E aí precisa sim da energia dos pontos riscados, porque eles é que vão dar sustentação nas oscilações energéticas que ocorrem no trabalho, no ambiente, e força para que aquela intenção, aquela estrutura de trabalho percorra o universo em suas dimensões paralelas, todos os seus quadrantes, com segurança, sucesso, triunfo, êxito e assertividade. Então, os pontos sagrados, quando você receber a intuição de um ponto sagrado, anote ele no papel. Anote, não tenha vergonha de mostrar para alguém que entende do assunto. Essa pessoa não vai debochar de você. Tá bom? Procure, busque, se aprofunde nos pontos riscados. Você não vai se arrepender. Tá? Sou Hernando de Oxóssi Soroquê, desejo muita paz e muita luz. Faça o nosso curso de sacerdócio gratuito. Faça o nosso curso chamado Livro de Exu gratuito, que é a base para o curso de sacerdócio. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente manda o link, DDD 11, telefone 9 6551 9042. Vem caminhar com a gente, mesmo que você caminhe aí a distância. Você não precisa me conhecer pessoalmente, não precisa eu tenho que ir lá, porque ele vai querer que eu vá lá. Não vou querer nada. Ele vai arrancar dinheiro de mim, ele vai cobrar para tirar uma dúvida de mim. Não. Aqui, nesse mundo, em todos os mundos, é um lavando a mão do outro, um ajudando o outro. Essa é a vontade de Deus, uma delas. Que Jesus, Maria e José lhe abençoe, na unidade do Espírito Santo, você tenha muita luz, paz e proteção, que jamais lhe falte o axé dos orixás. Salve, salve.